Pessoal, meu nome é Tatiane Orati. Eu vim gravar esse vídeo hoje para vocês, devido tanto pedido, por conta dos meninos, da nossa família. E eu vim gravar hoje para vocês um pouco sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, como ser mãe de 4 filhos. Agora nessa quarentena, que eles não estão tendo aula, não estão indo para a escola. Mas antes disso, eu vim contar um pouco sobre a nossa história, né? O porquê dos 4 filhos, como tudo começou, para vocês poderem entender um pouco, né? Hoje nós temos o Matheus, de 14 anos, que é o nosso homem da casa. Nós temos os gêmeos, que é o Pedro e o Davi, de 6 anos. E nós temos o Joaquim, que está prestes a completar 3 anos, o nosso caçulinha. Eu vou contar um pouquinho sobre a história de cada um deles, sobre a nossa história de vida, como tudo começou, né? Tudo começou com o Matheus, né? Vamos lá. O Matheus, ele chegou assim de mansinho. O Matheus, ele é sobrinho do meu marido, né? Ele morava com a avó materna. Nós sempre tivemos contatos, né, com ele, sempre estávamos juntos, sempre estava presente na nossa vida. E foi onde despertou o sentimento de mãe, onde despertou o sentimento de família, onde eu queria muito dar um alicerce para esse menino, eu queria muito dar uma família para ele, né? E o meu marido também me apoiou nessa loucura. Na verdade, ele colocou essa loucura em mim, né? Que quando começamos a namorar, ele falou que tinha um sobrinho que era a vida dele e que era como se fosse um filho para ele, se eu aceitaria essa criança. E eu, sem dúvida, né? Falei, com certeza, não tenha dúvida que eu vou amá-lo como você ama. E conheci o Matheus, né? É uma história bem louca. E ele sempre estava junto e morava com a avó materna, como eu disse. E sempre falou e deixou bem clara a vontade dele desde muito pequeno, né? Ele já ia completar 3 anos quando eu conheci o meu marido, né? E ele sempre falou, quando vocês se casarem, eu vou morar com vocês. E a gente nunca levou assim tão a sério, porque até então não tínhamos planos de casar, nem nada. Não tinha ainda definido nada na nossa vida. Mas quando a gente se casou, ele não quis mais ir embora, porque ele vinha de finais de semana, vinha de 15 em 15 dias, passava férias. Então, nós éramos muito apegados a ele, né? E aí, ele pegou e falou que queria morar com a gente, que esse era o sonho dele. Conversamos com a avó materna, que era responsável por ele, e ela aceitou, e ele veio morar com a gente. Fizemos os papéis na lei, né, tudo direitinho, como tutores responsáveis dele. E hoje ele já tem 14 anos, já é um homenzinho, é um rapaz, né? É o nosso tesouro, o nosso primeiro amor. E através dele que a gente descobriu como amar o próximo. Ele ensinou muita coisa pra gente, ele nos fez ser humanos melhores. Matheus, ele, por ser tão pequeno, ele ensinou coisas muito grandes e muito valiosas pra gente. Até me emociona, porque ele mostrou que a riqueza não é material, não é financeira. A riqueza é o amor, é o sentimento, é o amor ao próximo. E tudo isso ele que ensinou a gente, né? E quando ele foi morar conosco, tudo certinho, bonitinho, descobrimos que ele teria 2 irmãos gêmeos, né? Isso incomodou muito a gente, por conta, né, de como ele era, como seria essas 2 crianças, né? Porque não,
genitora não tem estrutura, né? Então isso me incomodou muito. Eles passaram, aí, né, descobrimos que ele teria irmãos, que seriam gêmeos, né? Fomos vê-los quando nasceu, sempre deixamos eles assim bem próximos, porque incomodava muito a gente a questão dele ter dois irmãos e não conviver com esses dois irmãos, né? E, e a história de vida do Pedro e o Davi é muito triste, é muito assim, eles passaram por muito sofrimento, por muito maus tratos, e assim, se for falar a vida deles é muito triste, né? Hoje não, graças a Deus, hoje eles estão bem, estão felizes, estão bem tratados, mas eles já sofreram muito, né? Então, passou-se o tempo, eles cresceram e a história se repetiu, né? A história do Matheus se repetiu novamente. Eles foram morar com a avó materna e depois com a mãe biológica e passaram por muito sofrimento de novo. E a mãe biológica proibiu da gente conviver com eles um certo tempo, que foi esse período que a gente ficou separado. E foi muito triste, né? A gente ficar longe, porque eles. A história era a mesma coisa. Eles iam de final de semana pra nossa casa, passava dias, férias, passeio, viagem. Mesma rotina de quando o Matheus não morava conosco, né? E então eu descobri que estava grávida nesse período que eu não pude ver eles. Foi muito assim. Foi muito triste. Porque a gente sentiu muita falta deles. Eu tava desesperada porque não podia mais vê-los. Desculpa, mas já voltei. Então eu peguei e queria engravidar de qualquer forma. Eu queria ter um filho de qualquer forma. E meu marido também já estava desesperado, porque já faziam quase 2 anos que a gente tentava, que foi desde quando ela fez o afastamento da gente. O Matheus sofreu muito, nós sofremos muito e eu queria muito engravidar. Não consegui engravidar, fui no médico, o médico falava pra mim que eu tinha mioma, eu tava com um princípio de endometriose, que seria muito difícil uma gravidez, que eu não conseguiria engravidar. E um certo dia eu desisti de tudo, falei, não quero mais, eu não aguento mais sofrimento, não quero mais saber do Pedro e do Davi, minha vida vai ser focada no Matheus, eu não quero mais engravidar, eu não quero mais sofrimento pra mim. E aí veio a notícia, eu estava grávida de quase 3 meses e não sabia, não sentia nada, não tinha nada. E aí um certo dia, e como era de costume todo mês, aquela loucura, aquela fissura, comprei um teste de gravidez e fiz, mas achando que ia dar negativo. E tava lá, positivo, o nosso Joaquim. Foi muito difícil a minha gravidez, era mais no hospital do que dentro de casa, era mais internada, porque eu tinha contração, eu entrava em trabalho de parto com 5 meses de gestação. Foi muito difícil mesmo a minha gravidez, ela foi interrompida com 8 meses, por conta que eu não aguentava mais, de tanta dor, tanto sofrimento, tanta internação. A última vez que eu fui internada, a médica falou, chega, né, vamos tirar. E aí o Joaquim nasceu com 47 centímetros e 3 quilos e 5, com 8 meses, nasceu um bebezão. E foi a alegria que me tomou, né? E nisso, nesse percorrer de tempo, o Pedro e o Davi já estavam com a avó materna novamente, devido a maus tratos.
né? E voltamos a nos ver, né? Que foi a minha maior alegria de ter o Matheus. Aí engravidei, ganhei o Joaquim, que era o meu maior sonho, né? Conseguimos. E o Pedro e o Davi voltaram a conviver conosco, finais de semana. E o Joaquim foi crescendo, né? Foi se tornando o bagunceiro que é, vocês vão ver. E o Matheus também. E a aproximação dos gêmeos foram cada vez mais frequente e o apego entre os quatro foi assim fora do comum, né? E foi quando tomamos a decisão. Vamos conversar com a avó materna novamente e vamos terminar de criar esses meninos. Eles vieram pra gente com a mesma idade do Matheus, por isso eu sempre falo que a história se repetiu, né? E hoje somos nós quatro, ó, nós seis, né? Éramos nós quatro, e aí de repente viramos nós seis, né? E a Leide, que é a nossa cachorrinha, e a nossa família foi assim: adotamos os três, né? Temos o Joaquim, e uma coisa eu falo: o amor não muda, o amor é o mesmo. Maternidade é uma coisa que não é fácil. Não adianta romantizar a maternidade. Não é fácil. Você tem que ter muita estrutura, você tem que ter um psicológico muito bem trabalhado, você tem que ter um espírito muito evoluído para ser mãe. Não adianta falar, eu quero ter um filho. Não adianta. Hoje eu sei que independente de ter um filho de sangue ou um filho adotado, não muda, não muda. O amor é o mesmo, o carinho é o mesmo. Me emociono todas as vezes que eu conto essa história, porque o médico olhou na minha cara e falou: você não vai poder ser mãe, você não vai poder ter filho. E sempre foi o nosso maior sonho que um dia, quando nos casássemos, teriam pelo menos um filho. E o Matheus apareceu, né? E aí ficamos contentes com o Matheus e ponto final. Mas eu ouvi muito a frase: quando você for mãe de verdade, você vai saber o que é ser mãe. Hoje, eu sou mãe de verdade. Eu sou mãe de 4 crianças. E essas 4 não tem diferença nenhuma. Não porque um nasceu de mim e os outros não. O amor é o mesmo. Se eu tiver que dar bronca, eu vou dar bronca nos 4 igual. Eu vou dar amor pros 4 igual. Eu vou dar tudo de mim pros 4 igual, né? E eu me emociono em falar porque eu sei o quanto eu sofri em não poder ser mãe. E hoje Deus me presenteou com 4 crianças, que são os meus filhos. E eu luto por eles todo dia, todo dia. Os meus 4 tesouros, né? Deus foi muito generoso comigo. E eu só tenho a agradecer, né? Por conta dos meus filhos, por conta da minha família, por conta de tudo que a gente tá vivendo. Não tenho nada a pedir, porque só tenho a agradecer, porque foi um milagre na nossa vida, tudo que vem acontecendo com a gente. Morávamos em 2 cômodos, eu, meu marido, o Matheus, Joaquim e o Pedro Davi. E foi muito difícil pra gente tomar a decisão de alugar uma casa, de dar uma estrutura melhor pra eles, e enfiamos as caras e confiamos em Deus, colocamos tudo na mão de Deus, que Ele faria o melhor pra nós, e Ele vem fazendo o melhor pra nós. Hoje nós temos a nossa casa, uma estrutura boa para os meninos, estamos felizes.
E é isso aí, pessoal. Eu contei um pouquinho da nossa história pra vocês. Me emocionei em falar, porque é nítido a emoção que eu sinto todas as vezes que eu falo sobre essa história, que é a nossa história. E os próximos vídeos vão ser com os meus pequenos, né? Os próximos vídeos eu vou estar mostrando pra vocês a nossa rotina. Eu vou estar mostrando pra vocês as atividades que a gente faz. As nossas bagunças. Me segue lá no Instagram, Tatiane Orati, que eu vou estar postando foto deles, vou estar mostrando um pouco do nosso dia a dia. Muito obrigado, né, a todos que pediram esse vídeo. E é isso aí, pessoal. Até os próximos vídeos.